Fala galera, beleza? Professor Rodrigo aqui de Física na área. Estamos de novo mais uma videoaula para vocês que estão querendo aprender calor sensível e calor latente, pessoal. Fica ligado aí que essa dica, que essa parte aqui é importante para a gente fazer as próximas questões das listas que virão, beleza? Fica ligado que é meu aluno aí, sabe? Então vamos aqui, galera. A gente já viu um pouquinho de calor sensível, eu fiz uma lista com vocês. A gente até resolvi muitas delas, lancei. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai prosseguir um pouco mais com o conteúdo, beleza? Então, mas antes de apresentar o calor latente, vamos revisar aqui rapidinho o que é calor sensível. A gente vai ver o que é calor latente, beleza? Então vamos lá. Calor sensível é o cálculo que a gente faz para ver a troca de calor com o corpo no sistema, isolado ali termicamente. Então, quanto de calor ele vai perder ou vai ganhar para ele poder mudar, variar a sua temperatura, tranquilo? E a fórmula do calor sensível, até botei uma dicasinha aqui do lado, aqui, não sei se vai dar para vocês verem, que é o famoso Q macete, que é a quantidade de Q, a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico e delta θ é a variação de temperatura. Tá, vamos lá, galera. Essa massa, essa quantidade de calor, a gente usa aqui massa gramas, calor específico calorias por grama grau Celsius, normalmente são essas unidades de medida. Quando a gente for fazer o produto das duas, você vê que a massa não vai influenciar. Mas a questão é que quando a gente vai calcular quantidade de calor, isso vai sair em calorias, tá bom? A gente já usa isso há muito tempo. Porque o que é o calor específico? 1 cal por grama grau Celsius, pegar 1 grama de água, você precisa de 1 caloria para mudar 1 grau Celsius. Então a unidade que a gente usa para energia térmica é a caloria, beleza? Então o que acontece? Caloria, só que é energia. Energia a gente já aprendeu lá, que é joules. Lá no primeiro ano, no passado, vocês viram energia mecânica, energia trabalho, toda unidade de energia a gente usa em joules. Então, caloria, quando for necessário a gente fazer essa conversão, vai ser aproximadamente 4,2 joules, tudo bem? Então vamos lá. Então a gente tem aqui que a quantidade de calor, M massa, C calor específico e delta θ variação de temperatura, beleza? E se a gente tiver o produtinho desses dois caras aqui, ó, se você multiplicar a massa vezes calor específico, nossa grandeza física a gente chama de capacidade térmica, que é massa vezes o calor específico. Então, vamos dar uma olhada aqui. Calor sensível, MC delta θ. Só que MC, produto de massa pelo calor específico, também a gente chama de capacidade térmica. Então essa fórmula do calor sensível também pode ser calculada assim. O que é importante? O calor sensível a gente só usa quando o calor é trocado, não há mudança de estado físico da matéria. Então você tem água, você começa a esquentar a água. Está esquentando, ela começa ali, entrou no estado de ebulição. A partir do momento que ela começou a evaporar, vai acontecer uma coisa. Enquanto o nosso corpo ele está mudando de estado físico, enquanto a água está evaporando, por exemplo, ou enquanto o gelo está no estado de fusão, o gelo está lá em estado sólido, vai passar para o estado líquido, entra em fusão, nesse momento a gente sabe que a mudança não há troca de temperatura do corpo, a temperatura é constante, mas continua havendo troca de calor. Ora, se essa troca de temperatura aqui, se a temperatura final é igual à temperatura inicial, na mudança de estado físico, isso aqui ia dar zero. Então a gente ia estar dizendo que não há troca de calor. E há troca de calor, você está com a chama acesa, você está acendendo lá um cubo de gelo, ele está esquentando, ele vai começar a derreter. Então quando ele começa a derreter, tem troca de calor ainda, ele está recebendo o calor da chama. Só que a gente não vai mais calcular pelo calor sensível. Então quando há troca de calor, quando há mudança do estado físico da matéria, há troca de calor e há mudança do estado físico da matéria, aí a gente entra na parte de calor latente. Então o que é o calor latente? O calor latente é a quantidade de calor que o corpo fornece ou perde durante a troca de calor ali do sistema, beleza? Quando ele está mudando o estado físico da matéria. Então a grande sacada tem mudança do estado físico da matéria, não há mudança do estado físico da matéria, beleza? Então muitas vezes no sistema a gente vai precisar calcular o calor sensível e o calor latente do mesmo corpo, quando ele muda de estado físico. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo e vocês vão ver direitinho, tá bom? Então tá, pessoal. Então calor sensível e calor latente, beleza? A forma do calor latente é essa daqui. Quantidade de calor é a massa vezes esse coeficiente de calor latente. Ou latente de fusão, latente de ebulição e por aí vai, o texto vai trazer pra gente. N é a massa e o coeficiente de calor latente aqui que eu falei. E a unidade de medida segue a mesma. Quantidade de calor, cal. Massa, gramas. Coeficiente de calor latente, cal por grama grau Celsius. Igual aqui no calor específico, tá bom? Só que não é a mesma coisa. A gente usa isso aqui novamente quando há mudança de estado físico da matéria, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exemplozinho agora, bem básico, pra gente poder entender um pouco mais como é que isso aí funciona, tá bom? Beleza. Então bora fazer essa questão aqui, ó. Quantas calorias são necessárias para transformar 300 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor a 120 graus Celsius, tá? E aí aqui eu dei o calor específico do gelo, dado do vapor, e dei o coeficiente de calor de latência de fusão e da ebulição aqui do vapor d'água, beleza? Então todas as informações que a gente precisa tá aí na questão pra gente resolver. Como é que a gente vai resolver agora? Vamos lá, quero que vocês entendam o processo. Você tem um cubo de gelo a menos 10 graus Celsius.
Aí a gente vai acender uma chama, a gente vai ferver, imagina que você vai lá na cozinha da sua casa, coloca um pedaço de gelo dentro do fogão, e aí você acende uma chama, e aí esse gelo vai derreter, vai esquentando, esquentando, esquentando. Essa chama é muito forte, chega um momento que o gelo vai virar água, a água vai começar a evaporar, vai virar vapor totalmente a 120 graus Celsius. Eu quero saber a quantidade de calor que a gente tem que ceder para esse corpo para isso acontecer. Então como é que a gente vai analisar esse processo aí, gente? Então vamos lá. Enquanto você tem gelo, até ele começar a entrar no estado de fusão, até chegar a 0 graus Celsius, ele não tem mudança de estado físico, ainda é gelo esquentando. E aí quando ele chega a 0 graus Celsius, ele começa a entrar no estado de fusão ali. E aí no estado de fusão, daqui a menos graus Celsius, a 0 graus Celsius, até ele não entrar no seu estado de fusão, até ele não derreter, a gente vai ter uma situação de calor sensível, que não é uma troca de mudança de estado físico da matéria. Mas aí, de 0 graus Celsius aqui, quando o gelo começa a entrar no estado de fusão, começa a entrar no estado líquido, aí a gente já não tem um calor sensível, a gente vai ter um calor latente, porque há mudança de estado físico da matéria, beleza? Então, o gelo vai derreter, quando ele derreter totalmente, enquanto ele estiver derretendo, enquanto o corpo estiver mudando de estado físico, a sua temperatura permanece constante, beleza? Então o que acontece? Essa temperatura aqui, ela fica 0 graus Celsius. Então a nossa temperatura inicial, a partir desse instante que o gelo virou água, é 0 graus Celsius. Você tem 300 gramas de água, a gente vai ter 300 gramas de água a 0 graus Celsius. E agora a gente vai continuar esquentando até ele entrar em ebulição. Virou vapor a 100 graus Celsius. A partir de 100 graus Celsius, que ela entra no seu estado de ebulição aqui, aí a gente vai ter novamente o calor latente, que é uma mudança de estado físico. Depois disso, a gente volta para o calor sensível, quando vira totalmente vapor, e aí você vai ter só vapor, que já virou vapor, não tem mais mudança, saindo de 100 até 120 graus Celsius, beleza? Então qual é o processo que a gente tem? Gelo até começar a derreter, calor sensível, derreteu, calor latente, virou água, calor sensível até começar a evaporar, evaporou, aí calor sensível de novo, que já está totalmente em vapor esquentando. Então como é que vai ficar essa situação? Vamos lá. No calor sensível do gelo, a gente vai usar o famoso Ki macete, MC delta teta. Mas, se de uma quantidade de calor aqui, começou a derreter, Ki mole, beleza? Deixa eu fazer aqui, fazer o seguinte, fazer aqui embaixo. Vamos fazer de vermelho, para ficar mais destacado aí. Então beleza, aqui, Ki macete. Começou a derreter, Ki mole. Você tem água, totalmente água, esquentando até começar a entrar em ebulição, virar vapor, Ki macete. Começou a virar vapor, Ki mole. Virou vapor totalmente, ainda está mudando essa temperatura. Até, ixi, eu só corrigi uma coisa aqui. Eu botei aqui, gente, variação de temperatura 100, a variação de temperatura aqui é 20 graus Celsius. Que é de o vapor d'água que estava 100 até virar vapor d'água 120, beleza? Ki mole, e aí o calor sensível aqui. Depois que essa água vira vapor, vira o famoso macete. Agora é só a gente substituir e fazer a conta, tranquilo? Dá uma olhada aí. Então vamos lá. Vai ficar o seguinte. Deixa eu dar uma ajustada aqui para pegar o finalzinho. Aí, tá show. Beleza, então como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar o seguinte. Massa, 300 gramas de água, de gelo. Calor específico do gelo 0,5, variação de temperatura tá aqui, ó. Já deixei pronto, 10. Mais massa, são 300 gramas de gelo que vão derreter. 80, coeficiente de calor latente de fusão tá aqui, 80. Isso aqui é a quantidade de calor que a gente precisa dar para ele derreter. Mais massa da água, são 300 gramas de gelo que virou água. O calor específico da água é 1, e a gente vai ver a quantidade de calor que a gente precisa de pegar 0 graus Celsius de água até 100 graus Celsius quando ela começa a evaporar. E a gente precisa dessa quantidade de calor aqui que a gente vai descobrir. Mais massa, novamente, 300 gramas, é a mesma porção de água que a gente está lidando, é a mesma porção de gelo, só está se transformando. Coeficiente de calor latente aqui, 540. E por fim, massa, 300 vezes calor, que é 0,5, eu arredondei, e variação de temperatura, 20, tranquilo? Aí agora a gente vai fazer essa continha aí, tá galera? Como é que vai ficar essa continha? Vamos tentar fazer sem calculadora? Multiplicar por 0,5 é pegar a metade do número, beleza? 0,5 é 1 sobre 2. Então vamos lá, metade de 300 é 150. 150 vezes 10, só colocar um zero. Mais 3 vezes 8, 24. Aí a gente acrescenta os 3 zeros aqui no final. Mais 300 vezes 100, 3 vezes 1 é 3. Coloca os 4 zeros aqui no final. Mais 3 vezes 54. Olha só, 50, 3 vezes 5 é 15, fica 150. 3 vezes 4 é 12. 150 mais 12, 162. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais metade de 300 é 150. 2 vezes 150 dá 300. É melhor pegar aqui, ó, metade de 20 é 10, 10 vezes isso é 3.000, beleza? Então agora é só a gente somar tudo para saber a quantidade de calor necessária. Deixa eu ver se está pegando o finalzinho ali. Isso, vamos lá. Então vamos aqui. Vamos somar comigo.
1.500 mais 2.400 vai dar 3.900. Vou anotando aqui, que eu estou sem calculadora. 30 mais 162 vai dar 192. 1.000 mais 3.000. Beleza. Isso aqui eu já vou somar logo. 192 mais 3 é 195. 195.000. 195 mais 3, 198.900. Unidade de medida, calorias. Então a gente precisa de 198.900 calorias para a gente poder transformar 300 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor, totalmente em vapor, a 120 graus Celsius. Então a gente precisa de uma chama, de uma fonte de calor que vai ceder 198.900. Só uma curiosidade, essa resposta ela pode sair ou positiva ou negativa. No caso ela saiu positiva, porque ele recebeu o calor do ambiente. Você vai ver que quando ele perder calor, essa variação de temperatura vai ser negativa, consequentemente o resultado vai sair negativo. Então quando o nosso Q aqui, ó, o nosso Q for negativo, significa que ele está perdendo calor para o ambiente, tá bom? Beleza? Ou para o sistema, no caso. Valeu!